Como foi a vibe da torcida já? Royal, aqui, Royal. Você falou recentemente, Royal, sobre a cobrança, né? Você até brincou, falou que já enfrentou até tiroteio, né? Quanto mais a cobrança. E hoje você é o titular da posição na Copa Libertadores. Queria que você falasse desse momento, né? Essa boa fase do Emerson Royal, né? Cara, o que eu falei foi simplesmente a realidade. Eu sou um jogador, uma pessoa muito consistente em tudo que eu faço, independente da situação. Eu sei que sempre vai ter adversidades, como aconteceu aqui no Flamengo no começo do ano passado, mas eu sempre tive a cabeça no lugar, eu sempre soube da minha qualidade, sempre soube do que eu podia entregar. Venho fazendo isso, tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que evoluir. Estou numa crescente importante, mas vale ressaltar que eu tenho muita margem para melhor ainda e eu vou seguir trabalhando. Royal, você com essa melhora recente agora no Flamengo, você consegue pensar também em seleção, porque você ainda é muito jovem ainda para uma próxima Copa do Mundo? Obviamente, eu sou um jogador que já tive passagem pela seleção muitas vezes, sei sim do meu potencial, sei sim que é uma posição carente, uma posição que está em aberto. Eu vou fazendo meu trabalho, obviamente eu tenho o objetivo de estar na seleção outra vez, mas é só meu trabalho no Flamengo que vai fazer com que isso possa acontecer. Então vou seguir trabalhando firme aí no Flamengo para, se Deus quiser, eu ter essa oportunidade. Que partida sua, uma grande partida. Obrigado. Incorporou o espírito da Libertadores, quartas de finais. Como fazer para continuar desse jeito? Seguir trabalhando como eu sempre faço, não mudo nada, não muda nada do que eu penso e que eu sempre fiz. Seguir trabalhando forte, aprender com os erros, aprender com os detalhes ali do jogo, algumas situações que não saem tão bem e continuar evoluindo, porque só esse é o caminho para mim continuar crescendo igual eu tô. O Flamengo foi o time que saiu mais fortalecido entre os classificados pela qualidade do adversário? Não sei se isso é bendito, mas acredito que sim, mas pela entrega do time de hoje, não só pelo adversário, mas pelo que a gente fez, pela reviravolta que a gente deu durante o jogo. Foi um jogo muito difícil, como você falou, era um adversário que tem muita qualidade, tem jogadores com muita qualidade, um elenco muito forte, e a gente teve um começo do segundo tempo ali com um pouco de dificuldade, acabamos tomando gol e remontamos um jogo que era muito difícil, então acredito que a gente vem forte aí. Beleza? Obrigado. Vai ter mais um jogo agora contra o Cruzeiro sábado. Vitória contra o Cruzeiro, quartas de finais Libertadores. Buscando, né? O Flamengo só depende dele no Brasileiro para poder pegar a liderança. O que você daria de instrução aos jogadores para esse jogo de sábado, né? Jogo de sábado muito difícil, onde o Cruzeiro tem melhorado cada vez mais, já está no G5 do Brasileiro, estava na zona de rebaixamento. Esse jogo agora, quão importante é para vocês? Bom, é importante como todos os outros, são 3 pontos que estão em disputa, e é claro que a gente vai com o mesmo sacrifício, vamos rever os jogadores que vão estar à disposição agora para esse jogo. Mas como eu falei há pouco, a ambição de todos nós está muito grande para continuar conquistando títulos com essa camisa. Eu acho que a gente tem que ir de degrau em degrau, construindo nosso caminho, nossa trajetória no Brasileiro e pensar na próxima partida, sem pensar que a gente só depende de nós. Eu acho que deixei isso para outro momento. E muita humildade para trabalhar e alcançar nossos objetivos. Léo, vocês tiveram algum tipo de papo com o Leonardo Jardim nessa última paralisação para essa retomada de postura tática, de imposição contra o adversário, ou foi mais uma questão de correção para poder voltar de uma forma diferente, digamos assim? Não, acho que a gente tem nossas ideias, nosso estilo de jogo muito claro. A gente, independente do cenário do jogo, a gente não muda a nossa ideia de jogar. Até certo ponto a gente é até teimoso, mas é a nossa forma de jogar, a forma que a gente treina, a forma que a gente acredita que seja a melhor para representar o Flamengo, e a gente vai acreditar até o final nesse modelo de jogo. Valeu. Obrigado, Léo. Pode falar pra gente um pouco desse seu processo de retorno, né? Ficou bastante tempo fora, uma lesão que não tinha acontecido ainda na sua carreira.
Como foi esse processo, como você está se sentindo e como voltar depois de tanto tempo parecendo que nunca parou? Cara, feliz assim pela maneira como foi conduzido, tanto pelo departamento como pelos fisioterapeutas, todo esse processo para eu voltar dessa maneira, né? Com isso que eu estava me preocupando, em voltar bem, né? Porque em não acelerar a volta de jeito nenhum, para que não acontecesse mais lesões também, porque como você mesmo falou, nunca tinha acontecido na minha vida, na minha carreira. Então isso me preocupou um pouco, mas lidando da maneira como eu lidei, com paciência, acreditando no trabalho de todos, de que o momento de voltar viria. Lógico, como eu disse, sempre me incomoda ficar fora, não participar dos jogos, ter ido para Portugal e acabar não tendo conseguido jogar. Mas acho que tudo no seu tempo e o processo foi bem feito e a gente está colhendo os frutos agora com essa volta da maneira que eu me sinto bem, confiante e pronto para ajudar o Flamengo no mais alto nível. Ortiz, Felipe Bardella, Portal Jogada 10. Eu queria saber quantos % dessa classificação você acredita para a torcida? Porque hoje teve uma força, né, muito grande, teve recorde de público, então queria que se você pudesse botar uma porcentagem aí. Pô, eu acho que fica 50-50, 50 para nós ali dentro de campo, lógico que os outros 50 vai para eles porque nos deram muita força, principalmente nos momentos difíceis, cantaram, e não só aqui, no Mineirão também, deu para escutar em muitos momentos e nos embalando para que a gente conseguisse essa classificação, nos desse muita força. Então, como eu disse, quando junta esse grupo que entende esses grandes jogos, que sabe ser Flamengo, e essa nação que é incrível, não só aqui, mas em todos os lugares que a gente vai, é muito difícil de ser batido. Nos últimos jogos, né? Nas últimas entrevistas, principalmente os líderes do elenco falaram muito na palavra blindagem de vestiário. Eu queria saber como é que ficou esse momento do Flamengo em relação a muita especulação de contratações, até questionando o elenco. Eu queria saber como é que você entende a força desse elenco do Flamengo para o final dessa reta final da temporada. Como eu falei um pouco ali antes, esses momentos assim a resposta sempre é o Flamengo. Não tem, a exigência é muito grande, e você passa 2 jogos sem vencer, as críticas vêm e esses momentos ruins acontecem, mas assim, a felicidade é que a gente tem grandes jogadores que entendem esses momentos, sabem que essa coisa que vem de fora não pode entrar para dentro do CT, não pode entrar para dentro do vestiário, e a gente sabe a capacidade que a gente tem nesse momento da temporada, nesses grandes jogos, não só no Brasileiro, como na Libertadores. Então a gente tem conseguido passar por cima disso, justamente como você falou, se blindando, fechando ali o vestiário e trabalhando o ataque, trabalhando para a defesa ajudando o ataque, e assim a gente sabe que a gente tem um potencial enorme de brigar lá em cima sempre. Valeu, pessoal. Liberar ele. Obrigado. Léo, parabéns aí pela vitória. No primeiro jogo lá no Mineirão, teve aquele lance do Pulgar com o Gerson, né, que ele recuperou. E agora, hoje teve do Jorginho que tirou em cima da linha. Acredito que isso passa mais confiança no sistema defensivo. E entre vocês aí, a conversa sobre isso, falou o que o Pulgar falou, o que o Jorginho falou hoje sobre isso. Cara, eles são o nosso pulmão ali, cara. Eu fico impressionado o quanto esses caras correm, e não só o Jorginho e o Eric, mas todos os volantes que entram ali, seja o Everton, seja o Saúl, seja o Paquetá, quando faz aquela função. Não quero me esquecer de ninguém, mas dos volantes em geral ali, eles fazem muito pela gente, assim, não só por nós do ataque, por nós da defesa, mas pelos do ataque também. Eles sustentam muita coisa pela gente. Então, eles são, o Eric é um sinal de raça e nos inspira muito, porque às vezes as pessoas falam muito só da parte do Eric, de chegada, de carrinho e de coisa, e ele é um jogador espetacular com a bola. Então isso motiva muito a gente, porque ver um cara com a qualidade que ele tem, dando carrinho, brigando, se jogando de cabeça, saindo com a testa cortada, não tem como você não se motivar e não correr ainda mais. Ortiz, o que tá faltando para você fazer esse gol de cabeça no último jogo ali? Bateu na trave, nesse aí teve, né, passou perto. O que tá faltando aí e como é jogar para mim, na minha opinião, eu queria saber da sua, uma quase final, né? Final de Libertadores antecipado contra o Cruzeiro. Bom, acho que falando um pouco sobre isso, acho longe de ser uma final ainda. Lógico que é um jogo que poderia ser uma final, né? Mas ainda temos muitos passos até lá, muitas equipes qualificadas pelo caminho que vamos ter que passar. Mas mostra um sinal da nossa força, não só dos titulares, mas do grupo inteiro.
de quando você troca ali, você vê jogadores entrando às vezes para jogar 20 e 15 minutos que poderiam ser titulares em todos os times do Brasil, e eles entram esses 15 minutos dando a vida, se jogando, dando carrinho, ajudando, correndo muito. Então isso mostra muito a força do nosso grupo. E sobre o gol, espero que saia logo. Eu estou tentando fazer um gol antes da minha filha nascer, para ver se eu consigo fazer comemoração, mas cara, tá difícil. Primeiro bateu na trave, pelo menos saiu o gol, e hoje chegou perto, mas espero que esteja perto. Acho que está esquentando. Vamos ver se sai nas próximas rodadas aí. Para bater um pênalti. Pô, não, daí deixa pro Jorginho melhor. Obrigado, pessoal. Valeu.